causa de um professor que a gente teve. Famoso, nossa, né? O famoso Zé Simplício. Aí o Simplício fazia com que a gente se encantasse pela história. Quando ele ficou falando do Renascimento, eu imaginava aquelas obras que ele falava, aqueles artistas, escultores, escritores, tudo, Leonardo da Vinci completo daquele jeito. E quando eu fui para a Itália, que eu vi aquelas coisas, nossa! O programa Gente em Destaque conversa hoje com Werner Faria. Werner é membro benemérita da Academia Jacareiense de Letras. Foi aceita na instituição por sua contribuição nas reuniões, mas também por possuir uma vasta coleção de publicações antigas e algumas delas raras, como as revistas O Cruzeiro e a primeira edição da revista Veja. Na entrevista, ela vai contar como começou esse gosto pelas coleções e também a sua enorme paixão pelos filmes, que agrupa igualmente aos demais exemplares. Bom, Ana, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, por aceitar o convite para essa entrevista. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua família. Ela é de Jacareí mesmo, aqui do Vale? Não. Antes eu quero agradecer também você ter me convidado. E a minha família é de Paraibuna, nós somos de lá. E só que eu vim para Jacareí com 7 anos, então sempre aqui eu me considerei da cidade, né? Por isso. E é uma família que veio para Jacareí, veio aquele esquema de vir todo mundo, como é que foi? Vieram todos. Meu pai comprou um armazém aqui não sei se você conhece Fazenda Maracatu. Então, ele comprou e aí nós ficamos lá. E depois de um tempo, porque lá a escola ia até o 3º ano. Aí, quando fosse 4º ano, teria que vir para Jacareí mesmo, né, para a cidade. Aí meu pai comprou uma casa que aí nós viemos. Aí sim, o que você falou. Aí ficava minha avó uma semana, minha mãe outra semana. E assim iam revezando. Meu pai lá na Fazenda Maracatu, ele era assim, como se fosse um assistente social. Porque só ele tinha um carro, que era uma Rural Willys, uma azulzinha. E ele era assim, por exemplo, alguém precisava de um médico? Seu Benedito Faria leva. Ditinho, que eles falavam, Ditinho Faria leva. Alguém precisava dar luz, nossa, quantas ele trouxe para dar luz. Porque às vezes o parto era complicado, porque lá existiam também as parteiras, né? Mas quando estava se complicando, era ele que trazia. E ele foi assim, uma pessoa, até tem uma coisa nele muito interessante que eu acho. Você lembra do filme Central do Brasil? Das cartas? Meu pai fazia isso. Igual a Fernanda Montenegro fazia. Exatamente. E daí meu pai, na hora que ele tinha que dar alguma notícia triste, ele preparava as pessoas e eu achava aquilo incrível. Meu pai, eu achava assim uma sabedoria. Aí ele falava assim, olha, essa pessoa não está muito bem, daí ele começava a contar. E vai precisar de muita oração e talvez ela não resista. E a gente acompanhando e sabendo que a pessoa já tinha falecido, né? Mas ele ia com um jeitinho assim todo especial e a pessoa saía de lá, ia para casa, né? Toda assim, comovida e orando, mais né, para que melhorasse. Isso. E aí, passado um tempo, ele falava, olha, recebi mais uma carta dos seus parentes. Aí a pessoa vinha, já estava até preparada, né? Aí ele contava, olha, aquela pessoa não aguentou e ela faleceu mesmo. Quando eu vi o filme Central do Brasil, eu falei, mas meu pai já fazia isso há muito tempo. Já tinha experiência já. Já, né? Foi muito interessante. E a senhora, que recordações a senhora tem da sua infância? A senhora se lembra do seu pai fazendo isso que a senhora falou agora? Sim,
Sua infância foi de muitas brincadeiras, como é que foi? Foi assim, bom, como é fazenda, né? Então, meu pai também montou um time de futebol. Então, aos domingos, era assim, obrigatório, né, o jogo de futebol. E o campo era assim, uma parte baixa, e lá no alto ficava a estrada de ferro. Tinha uma distância bem grande assim, e a gente via os trens passando, né? Então era um local muito bonito. E esse time de futebol, depois que eles jogavam, nós íamos para a sede assim, da fazenda, e tinha uma pessoa que tocava acordeon. E nós cantávamos muito. E depois meu pai levava para o armazém e dava maçãzinha e pão doce com mortadela. Mas esse sabor, eu até hoje me lembro, e um dia eu fui à padaria Paris, falei assim, eu quero um pão doce, quero 2 fatias de mortadela, levei para casa achando que fosse o mesmo, mas nunca é o mesmo. Não, porque aquilo vem de muita recordação junto, muito carinho, né? Porque isso que meu pai fazia com os jogadores era assim um carinho dele para com o time, né? Embora ele tivesse criado, mas ele tinha esse amor por eles. Tanto que aqui em Jacareí ele recebeu o título de cidadão jacareense porque depois que terminou tudo lá e ele veio para Jacareí de vez porque ele se aposentou, ele continuou no Jaque. E todo esse trabalho dele que ele teve lá no Maracatu com o time, porque depois o time foi, como é que eu digo? Vai passando de fases, evoluindo, né? Vai passando de fases. E eu sei que muitas vezes eles vieram jogar aqui. Então, eu não sei se você se lembra do vereador José Antero. Então, eles eram amigos. Aí o Zé Antero foi que propôs o título de cidadão jacareense para ele. Reconhecimento, né? E lá no Maracatu também, acho que uns 4 anos atrás, foi feita uma quadra poliesportiva e puseram o nome do meu pai. E aí foi muito emocionante, porque sabe, alguns jogadores ainda vivos, daquele tempo, bem velhinhos, com os olhos cheios de água. Eu chorei também, minha irmã chorou, todo mundo chorou na hora, porque foi muito emocionante mesmo. A gente perceber, né, o tanto que meu pai tinha feito por aquela comunidade, uma pessoa, né, que aquele marcou o local. Exatamente. Ali, né? E a sua mãe era uma pessoa dona de casa? A minha mãe era costureira, né? E ela ajudava no armazém também. E a gente sempre lembra dela na máquina de costura. Tanto que eu costuro também porque eu gosto e porque partiu dela, assim, essa vontade. Ela incentivou, né, em mim essa vontade. Então, era assim. Começa na sua fase ainda criança, o seu gosto pela leitura, pelas artes, já começa aí? Começa aí, porque no 3º ano de escola, que era lá na Fazenda Maracatu, eu tenho um caderninho que eu tinha poesias. Que a senhora escrevia? Não, que eu copiava, porque eu gostava. E eu tenho o caderno guardado, esqueci de falar. Então, eu tenho, quer dizer que eu já gostava disso. Aí quando eu vim para Jacareí, né, que começou no Silva Prado, né, que a gente era de 1º ao 5º ano, 5º ano não, 5ª série, né? 5ª série. Era a 1ª série, seria o 5º ano, né? O ginásio. 6º, 7º, seria o ginásio. E aí eu continuei, eu tenho vários cadernos de poesia que eu continuei assim copiando, mas eu não sei fazer. Mas a Esther fala que eu tenho que fazer, porque... A senhora nunca se arriscou? Não. Nem tentou? Não, porque eu acho que eu não tenho esse dom. Eu acho que a poesia e mesmo outras formas de expressão, eu acho que tem que vir da pessoa, vir de dentro. Deve ser um dom mesmo que Deus dá, né? A inspiração. Eu acho que não é assim, eu acho que eu não tenho esse dom. Não sei, eu nunca tentei. Mas que autores que a senhora gostava, que copiava para o seu caderno, por exemplo? Todos os autores da nossa... Bom, era Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, do Castro Alves. Eu decorei a poesia, o Navio Negreiro, decorei de tanto que eu gostava. Até hoje, a senhora lembra?
Lembro algumas partes da poesia. Fala só um trechinho, então. Só Era um sonho dantesco, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Não vou lembrar tudo. Quer dizer, foi uma coisa que a senhora lia bastante e foi marcando, né, a infância. E só poesia? Não, eu tenho um caderno que você viu, tem mais de 100 romances lidos, assim, e com cruzinhos, assim. O que eu gostava mais, eu colocava fazia uma... avaliação, né? Sim, fazia avaliação. E o Guarani está com 4 cruzes. Falei, nossa, como eu gostei do Guarani, né? E outros, assim, que eu pus, assim, mais... Que eu falei, nossa, se eu lesse agora, será que eu ia ter também? Ia gostar tanto como eu gostei naquela época, né? Mas eu acho que sim, porque era literatura... Assim, eu acho que eu fui influenciada muito também pelas bibliotecárias. Porque eu gostava, elas incentivavam. Por exemplo, a dona Lourdinha, que era bibliotecária lá do Silva Prado. Ela, um dia, eu gostava muito de origem das coisas, o porquê das coisas. Sempre assim, muito mesmo, curiosidades. E, então aqueles almanacs, tudo, eu adorava porque tinha curiosidades, né? E um dia eu falei para ela, tem algum livro assim que tenha o porquê de tudo que acontece, da nuvem, de tudo? Ela falou assim, tem sim. Daí ela me deu o Tesouro da Juventude, que tinha o porquê. Só que o Tesouro da Juventude era grosso assim. Mas eu comecei a ler, eu adorei, porque daí tinha poesia que eu gostava, tinha contos, tinha de tudo, era completo, porque era uma enciclopédia, né? Mas na época, para mim, o Tesouro da Juventude era um livro. Aí eu acabei de ler, levei, ela falou, gostou? Eu falei, nossa, gostei muito. Ela falou, tem outro, você quer levar? Eu falei, quero. Aí levei o 2º volume. Li, adorei, voltei lá, tem outro? Tem. Li 16. Do Tesouro da Juventude. A coleção eram 16 livros, eu li todos. Agora eu imagino, meu Deus, eu li uma enciclopédia inteira. Como que pode? Isso a senhora com quantos anos, mais ou menos? Acho que, deixa eu ver, 12, 13 anos. 12, 13 anos. Fez essa curiosidade aguçada, né? Por querer saber das coisas. Assim, o que me caía nas mãos, eu lia. Eu gostava muito mesmo. E até hoje continua, né? Continua. Ainda bem, né? Continua.